pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Thiago da Capitalizo. Estou aqui hoje com o Daniel, né, para falar um pouquinho a respeito de onde investir em 2018. Nessa época do ano as pessoas já começam a perguntar, né, quais são as perspectivas para o ano que vem, não só para o ano que vem, mas para 2019 também, né? E como esse ano foi um ano bem atípico, né? Tinha tudo para... Começou o ano muito bem, depois daquele episódio da gravação lá do Temer com o Joesley Batista, principalmente para o mercado de bolsa, o mercado deu uma piorada, vamos dizer assim, né? Mas é um ano que fecha no positivo no sentido de a inflação controlada, né, bem baixa, certo crescimento da economia mesmo, que ainda muito baixo, né, melhor algum crescimento do que nenhum crescimento. O dólar razoavelmente aí comportado, né, pensando que chegou a mais de R$ 4, né, nesse episódio aí do Temer com o Joesley. E as perspectivas são boas para o ano que vem, né? Não tão boas assim, vamos dizer, para quem é aquele investidor de renda fixa que há 2 anos atrás pegou investimentos pagando 15%, 20%, mas como a inflação está baixa, o ganho real ainda acaba... É bem alto ainda, né? O Brasil vai continuar por muito tempo sendo o paraíso da renda fixa. Não tem país com a segurança que a gente tem aqui que remunere tão bem quanto a renda fixa remunera aqui no Brasil, mas o investidor também leva em consideração a comparação do que ele tinha de rentabilidade, né? Mas no Brasil tem título pagando 6, 7% ao ano, nos Estados Unidos tem título pagando 1%, mas a realidade do investidor brasileiro era título pagando 15%, 16%, 20%, como eu comentei, tá? A gente fez colocou uma série de artigos aí nas últimas semanas, inclusive eu vou colocar o link aqui na descrição, tem bastante coisas interessantes, tem ranking dos maiores pagadores de dividendos, tem esse artigo aqui que a gente vai conversar hoje, que é o Onde Investir em 2018, tá? Tem também um falando sobre as eleições, né? E outro falando sobre as privatizações, que já faz umas 2 semanas que a gente colocou, mas eu vou colocar aqui embaixo, já que são assuntos que acabam linkando nesse nosso bate-papo de hoje, que é Onde Investir em 2018, tá? Para início de conversa, gostaria até de dar uma repassada hoje no Boletim Focus, né? Todas as segundas-feiras é anunciado o boletim com as perspectivas dos economistas em relação ao andamento da economia. É um relatório que a gente considera bem interessante, bem importante, para dar uma base, principalmente para o investidor conseguir acompanhar, né? Ele é uma média dos principais economistas do mercado, né? E lá tem as perspectivas dos principais indicadores, né? Então hoje, só para vocês terem uma ideia, a gente teve a divulgação aí do IPCA, tá? O IPCA para esse ano, na semana passada, a perspectiva era de fechar o ano aí a 3,09%, já baixou de novo, né? Hoje a perspectiva veio de 3,06%, que já era um número, depois o Daniel vai falar mais, mas que já era um número que a gente já trabalhava, né, que era a inflação fechar em torno aí de 2,9%, 3%, considerando os 10% que a gente estava há 2 anos atrás, é uma inflação bem comportada, considerando a série histórica no Brasil também é uma inflação bem comportada, né? O IGPM, que é usado aí para cálculos de aluguéis, por exemplo, né? Perspectiva de fechar esse ano em 1,12 negativo, né? Deflação, que não é uma coisa muito comum no Brasil, né? Perspectiva de fechar com deflação, tá? Taxa de câmbio, fechar 13,25, se manteve em relação à perspectiva da semana passada, né? E o PIB 0,73 para esse ano, né? Também, como eu tinha comentado, crescimento, mesmo que baixo, mas crescimento, né? E a taxa Selic fechar em 7%, né? A perspectiva do mercado já vem há algumas semanas, aí eu acho que é a 10ª semana seguida, que já vem de 7% para esse ano, que também é a perspectiva para o ano que vem. Já entrando nos números de 2018, esse ano fechar em 7%, no ano que vem também fechar em 7%. O mercado não alterou nas últimas semanas, nos últimos meses, essa perspectiva, né? Acredito até depois, como eu comentei, o Daniel vai falar mais, o mercado está esperando algum sinal negativo vindo da inflação e até agora não veio, né? Os números da inflação têm vindo ou em linha ou até abaixo
da expectativa do mercado aí nas últimas semanas. O IPCA para o ano que vem, 4,02%, né, a expectativa agora do mercado. Na semana passada era 4,03%, também considerando a média histórica do Brasil. A média histórica do Brasil também é um número razoavelmente baixo, né? O IGPM para o ano que vem, 4,38%, né? Taxa de câmbio, R$ 3,30 para o ano que vem. E o PIB teve uma alta da expectativa nesse ano, né, de 2,51 para 2,58 o crescimento no ano que vem, né? Já seria um crescimento melhor. Obviamente, e principalmente o pessoal que investe em ações pergunta muito em relação a essa perspectiva de crescimento, mas a gente já conseguiu ver nesses últimos 2 trimestres uma recuperação grande dos resultados das empresas. Então, às vezes o investidor olha um dado mais macro, né? Pô, mas o PIB cresceu só 2,3, vai crescer só 0,7, né? Não seria melhor colocar numa outra aplicação? Mas com a economia embaixo, tem empresas que conseguem crescer, com a economia crescendo pouco, já tem empresas que conseguem crescer bem acima da média. Como a gente gosta de comentar, a maioria dessas empresas que são listadas em bolsa, pô, são empresas exceções, né? Investir na Ambev é uma empresa exceção, a Vale do Rio Doce é uma empresa exceção, a Gerdau é uma empresa exceção. Então, mesmo empresas que vieram com dificuldade aí nos últimos anos, elas são empresas que conseguem, até num cenário mais negativo, vamos dizer assim, performar bem. Então, imagina com um cenário um pouco mais positivo, como foi o desse ano e como se espera para o ano que vem, né? Então, o PIB crescimento para o ano que vem 2,58, como eu tinha comentado, a taxa Selic também se comenta em 7% para o ano que vem, tá? Que é o que a gente imagina que essa taxa de agora, que deve baixar na próxima reunião do Copom, é mais ou menos um piso, né? Talvez vá para 6,5%, quem sabe, mas essa taxa mais ou menos agora já é um piso. Não se espera que a taxa vai cair muito mais do que está agora. E colocando como uma alternativa aí de investimento, né? Eu vou colocar esse artigo aqui no link também. Tem um produto que chama, a maioria deve conhecer a LCA, né? Que é a letra de crédito do agronegócio, que é uma oportunidade de investimento bem interessante para aplicações inferiores a 2 anos, né? Por quê? Porque é uma aplicação que não tem imposto de renda, né? As taxas começaram a melhorar, né? Quando o juro não parava de cair, até tinha semanas, né, Daniel? Tinha semanas que nem tinha LCI e LCA direito disponível nas corretoras, né? E aos pouquinhos, aí, como a perspectiva da taxa de juros não é cair tanto, é um tipo de produto que começou a voltar também, tá? Então, é uma LCA aí que paga 101% do CDI, né? Lembrando que ela não tem imposto de renda, então ela tem vencimento em maio do ano que vem, dia 30 de maio, então seria uma aplicação bem de curto prazo, né? É o que eu comento sempre, quando o pessoal pergunta, pô, Thiago, e a poupança? Porque tem muita gente comentando em poupança, eu não quero nem comentar comparando a poupança com aqueles fundos de banco, fundo DI de banco que cobra 4%, 13,5% de taxa de administração. Quase qualquer tipo de investimento vai ser melhor do que colocar, mas os investimentos que a gente trabalha aqui, né, quando o cliente liga para a gente e diz, pô, eu vou precisar o dinheiro daqui a 2 semanas. Pô, deixa o dinheiro no banco, não vale a pena transferir para uma corretora ou uma aplicação dentro do próprio banco. Agora, para aplicações acima de 3 meses, que eu já consigo contar com LCIs, com LCAs até 24 meses, justamente por ter essa isenção de imposto de renda, já são aplicações bem interessantes mesmo, tá? A gente vai entrar, aproveitando esse gancho, né, do relatório Focus, vai falar um pouquinho das perspectivas aí para o ano que vem e também já entrar na parte de investimentos. Já vou passar aqui para o Daniel. Bom, tudo bem, pessoal? Tudo bem, Thiago? Tudo tranquilo. Bom, em relação aí ao que o Thiago deu uma explanada boa aí na situação macroeconômica do país, eu acredito que é o próximo corte aí na taxa básica de juros seja de 0,5 ponto percentual, né? E chegue aí, inclusive de acordo com o Boletim Focus, que a gente feche o ano aí com uma taxa de 7% ao ano, né? E até com o que foi divulgado aí no IPCA 15, né, que chegou aí semana passada, que fez cair aí o mercado futuro de juros
tanto para 2018, com vencimento para 2018, para 2019 e para 2021, né? Teve uma queda aí, então, no mercado futuro de juros com essa divulgação do IPCA 15, que inclusive veio abaixo do esperado, muito puxado aí por alimentos e serviços, né? Então, ainda tem espaço para queda de juros, e inclusive eu acredito, e como pode ser observado no Boletim Focus, a média para o ano que vem é abaixo de 7%. Então, como a gente vai entrar o ano que vem com 7% ao ano, e a previsão é de fechar o ano com 7%, e a média está abaixo disso, assim como eu acho, e os economistas aí do Boletim Focus também acham, eu acredito que a taxa possa chegar no início do ano a 6,5, né? No primeiro semestre ele ficar em torno de 6,5, então ainda tem aí um espaço para queda de juros, até pela questão da inflação, que não apresenta aí nenhuma variação muito grande, inclusive, como eu falei anteriormente aqui, ela vem, diríamos assim, surpreendendo e vindo abaixo do esperado, tanto no IPCA 15 como no IPCA normal. E mesmo que viesse, e mesmo que suba um pouco, né, Daniel, acho que esse cenário de juro baixo ele acaba se mantendo, né? Vai se manter, ainda está muito baixa a inflação, né, e a tendência é continuar baixa até o final do ano que vem, até a economia ainda não deu aquela acelerada, digamos assim, a previsão para o próprio PIB agora, para o final do ano, é fechar em 0,73, ainda um crescimento fraco, e a economia precisa dessa taxa baixa, né, para ver se dá uma reaquecida aí, para ver se chega a um crescimento ainda baixo, que é de acordo com a previsão aí, em torno de 2,58 no final do ano que vem. Então, eu acredito aí em uma taxa de juros baixa ainda até o final do ano que vem, chegando a uma mínima de 6,5, com certeza. Com certeza não, mas é uma expectativa boa. O que eu comento é que o pessoal acabou se acostumando mal, né? E ficou muito preocupado aí com essas taxas mais baixas, né? Mas é um cenário que, né, como esses dias tu comentou para mim, mesmo que vai a 8, 9%, ela continua baixa, né? Comparando com o histórico. Na época esteve aí acima de 15%, né? Mas ainda é baixo, vai permanecer baixo, vai continuar caindo. Obviamente não terá essa sequência aí, tivemos uma sequência aí de 4 cortes de 1 ponto percentual. O último corte aí, se não me engano, foi de 0,75, e o próximo vai ser de meio ponto percentual. Então vai reduzir esse ritmo, né? Obviamente vai reduzir até chegar nesse patamar de 6,5 ali, mais ou menos. E aí depois, para o fechamento do ano que vem, aí eu acredito que feche em 7%, ainda esperando essa questão da retomada da economia, que pode acabar puxando a inflação, mas não acredito que vai mudar muito esse quadro da inflação até o final do ano que vem. Mas em relação ao cenário interno, é isso aí. Eu pude observar em relação ao cenário internacional um pouco aí que a região do euro e Europa aí vem com crescimento fraco, mas diríamos assim, com crescimento constante e acima do crescimento nos Estados Unidos, né? A Ásia também apresenta um crescimento acima dos Estados Unidos. Então, no cenário internacional é mais ou menos isso, diríamos assim, é um cenário menos volátil até na questão do crescimento da própria economia, né? Sim, e acaba sendo positivo para a gente, né? À medida que se não sobe juros lá, né, as pessoas têm que colocar dinheiro em algum lugar. Tanto que existem vários investimentos aí que a gente faz investimento no exterior aí e que gestores internacionais acabam investindo em mercados emergentes, né, aproveitando o mercado de juros, de cambial, inclusive. Sim. E é interessante comentar até que mesmo com os bancos centrais lá injetando dinheiro sem parar, as economias por lá estão crescendo pouco, né? Então é uma perspectiva daqui a um pouco. Em algum momento eles vão ter que parar de imprimir dinheiro, né? E se está crescendo pouco agora. Aproveita a baixa inflação, né? Então a perspectiva também é de baixo crescimento lá. Às vezes o pessoal estranha, né? Diz, é positivo que cresça pouco. É óbvio que se a gente for pensar de uma forma global, não é interessante. Seriam as economias todos pujantes, né? Mas é um cenário que é menos ruim, vamos dizer assim, entre aspas, né? Que pelo menos crescendo pouco lá, a inflação não impacta, ao contrário, eles têm problema de deflação lá fora. Né? É um problema também. É um problema, mas acaba sendo bom para a gente, né? Eles acabam exportando baixa taxa de juros. Então, isso é o principal. A taxa de juros continua baixa, tem países que continua negativo,
né? E aí acaba esse capital vindo para cá, porque se o capital começar a migrar para fora também, o governo teria que elevar os juros aqui, né? Ele teria que elevar os juros e em consequência, né, ficaria esse cenário pior, né? Mas não é o que a gente está vendo, né? No curto prazo não é o que tende a acontecer, né? A Federal Reserve já falou lá que a tendência aí no curto prazo é não aumentar. Se tiver um crescimento na taxa de juros dos Estados Unidos, vai ser muito pouco ainda, né? E continuando aqui a última parte na questão do cenário interno, aí, a gente ainda depende aí de reformas estruturais, né, como a reforma da Previdência, que parece que virou uma novela aí, né? Já se falou aí que ia entrar em votação dia 5 ou dia 6, se não me engano, aí, semana que vem. Ainda tem essa dúvida, tem muitas coisas de bastidores aí, então, somando isso, a questão do ano eleitoral, todo esse cenário político ainda é muito incerto. Então, esse cenário, como historicamente é o que acontece, né, tem impactado muito na Bolsa, né? A Bolsa está andando muito de acordo com as notícias com o noticiário político, né? Então, vamos esperar aí em relação, principalmente agora, no curto prazo, em relação à reforma da Previdência, né, que não vai ser aquela reforma que todos esperavam, ela já vai ser uma mini reforma, comparada com o que era, né? E ano que vem, ano eleitoral, já até notícias que vêm aí em relação à política já afetam a Bolsa, qual político está na frente, qual não está, qual vai poder se candidatar. Então, tem tudo muito incerto ainda no cenário político. Isso pode e vem impactando na Bolsa, em investimentos de curto prazo, né? Porque, como a gente vem falando em alguns relatórios, aí em análise fundamentalista, o papel ele tem um valor justo e, tirando essas variações, assim, de acordo com o noticiário político, que faz o papel ter uma volatilidade de curto prazo, no fim das contas, não ocorrendo nada de extraordinário, o valor daquela ação que foi avaliada, ela tende a chegar onde deveria, né? Então, realmente, esses investimentos de curto prazo, eles acabam... obviamente, tem muitos investidores se aproveitando dessa volatilidade de curto prazo com essas questões políticas, com certeza. Mas eu acredito até que a Bolsa, aí, no longo prazo, tenda a subir e tem espaço aí para caminhar bastante, até depois de resolver essas questões políticas, né? E também não tem muito espaço para não acontecer, né, Daniel, as reformas aí, né, cara, porque vai fazer o quê, né? Vai aumentar imposto? Imposto não tem espaço mais para Não aumentar, tem, né? né? Não, né? Então, e é o que a gente vem comentando, é meio aquela questão do bode na sala também, né? É complicado, a gente sabe que é complicado. Eu me lembro do ano passado, logo que o Temer assumiu, um analista falando, nossa, o Temer tem o maior apoio de toda a história, né? Desde que voltou a democracia no Brasil, nenhum presidente entrou com tanto apoio em número de deputados, e a gente viu que sempre foi complicado votar qualquer medida, e depois daquele episódio do Joesley Leitão ficou impossível, né? E qualquer coisa é impopular, né? Se não votar é impopular, se votar é impopular, muito complicado, né? Os políticos eles têm medo porque estamos aí a menos de um ano das eleições, né? Então, qualquer reforma que for considerada minimamente, diríamos assim, popular, eles não vão botar em votação. Sim. Mas é aquele negócio também, é o vai ou racha, né, cara? Então vai ter que ter privatizações, a gente já está vendo isso, né? A grande questão, e também independente do governo que entrar, ele vai ser obrigado a realizar qualquer tipo de reforma. Não tem mais para onde caminhar, a gente está com um risco país já alto aí, se não me engano, a previsão no final do ano que vem é que a dívida líquida pública aí chegue a mais de 55% do PIB. Não tem mais dinheiro, né, cara? Acabou o dinheiro para município, para estado que eu digo são os estados mesmo, e o governo federal não tem também, né? Secou a torneira total, né? Então não tem o que fazer. Não vai aumentar imposto, vai aumentar como, né? Não vai dar uma revolução, vamos dizer assim, né? Só sobra privatizar e fazer essas reformas. Não tem muito mais o que fazer, né? A gente já está vendo os funcionários aí de boa parte dos estados, a gente vê a situação aqui no Rio, nossa, a calamidade total. Tem vários estados aí, o Rio Grande do Sul também,
né? Os professores em greve, atraso salarial, vão atrasar o 13º também. É uma situação complicadíssima. Complicadíssimo. Então não tem muita saída, né? Ou através de reforma, ou através de privatizações, né? Já está para Corte de sair. gasto, tem que diminuir o tamanho do Estado e cortar gastos, né? Já tem aí essa questão da Petrobras, a oferta pública da BR Distribuidora saindo. Hoje já deu a notícia da Petrobras sair de 6 refinarias, né? Vender a participação nos negócios, né? Então a tendência é que isso acabe aumentando. Se não, o ano que vem, no outro ano, em algum momento isso vai ter que acontecer, né? Não tem saída. Independente de governos, independente até se é de direita ou de esquerda, não tem para onde ir. É. Não tem como. Bom, e visto isso tudo, né, em relação ao cenário, acho que falar aqui um pouco sobre investimentos, né, de acordo com essas tendências aí para o ano que vem. Então, eu dei uma olhada aqui, até de acordo com com as nossas recomendações aí dos últimos meses, desse último ano aí, que tá fechando, 2017. Para o início do ano que vem, nós vamos continuar praticamente na mesma batida, diríamos assim, digamos assim, para investidores mais conservadores, né? Nós temos aí uma exposição maior em títulos pós-fixados, né? A taxa Selic, no caso, em títulos públicos, ou CDI, aí, em títulos bancários, ou até CRI, CRAs, que aí, no caso, seria para investidores qualificados. Até como o Thiago falou aí, tem já surgido aí títulos bancários que estão pagando, por exemplo, a LCI aí, que a gente viu hoje, ela está pagando, do Banco Fibra, está pagando 101% CDI, é algo que não vinha acontecendo, a gente vinha aí nos últimos meses tinha um título só, se não me engano, acima de 90% do CDI, pagando acima Quando de tinha, 90%. né? Era, como? Quando tinha, né? Quando tinha, não, um só, né? Não, há pouco tempo atrás não tinha, né? Não tinha nem título, né? Não tinha nem título ofertado. Então, isso aí vem crescendo o rendimento desses títulos, até títulos que contam com prêmio por risco, né? Como debêntures incentivadas aí, que existe também debêntures incentivadas que não são voltadas somente para investidores qualificados, que são voltadas para investidores em geral aí, que inclusive, a meu ver, é o melhor investimento aí na renda fixa, né? Muito embora para aqueles investidores mais conservadores, né? Como é um investimento que não conta aí com um fundo garantidor de crédito, então não é um investimento tão conservador como comprar aí um título bancário tradicional como LCI e CDB. Né? E até por isso, por ele não ter diríamos assim, essa garantia, ele tem um prêmio por risco, então ele tem um rendimento maior, tem CRI, CRAs e debêntures aí que pagam mais de 150% CDI, né? E sendo que, inclusive, são isentas de imposto de renda, então realmente é um título diferenciado, mas que conta com um risco a mais, né? Tem, inclusive, alguns títulos, né? Tem que observar isso na hora de investir. Tem algumas debêntures incentivadas aí que contam com um rating relativamente baixo. Então, dependendo do que o investidor tiver aí, sei lá, com vontade de passar por algum risco aí a mais, então tem que observar o rating de crédito, né? O risco de crédito do título. E tem a questão também, que eu acho que é interessante das debêntures, que é interessante comentar, é que a marcação a mercado ela é mais amigável, vamos dizer assim, do que nos títulos públicos, por exemplo, né? A gente tem acontecido aí nas últimas semanas, os clientes ligando, né? Porque houve uma valorização muito grande desses títulos pré-fixados, desses títulos atrelados à inflação, né? A gente veio já, né, Daniel? Tu veio já recomendando a saída desses investimentos há alguns meses, né? Até porque não tinha muito mais para onde cair a taxa de juros, mas acabou muita gente entrando atrasado nessas aplicações, né? E aí a gente pega, por exemplo, teve o título IPCA+, aí para 2045, caiu mais de 7% no mês passado, né?
Claro, se o investidor ficar até a data do vencimento, ele vai receber exatamente aquilo que ele Mas o contratou. vencimento é longo, né? O vencimento é longo e assusta, e muita gente não sabe dessa peculiaridade, tanto do pré-fixado quanto do... Muita gente acha que o prefixado é o menos arriscado, né? Por ser prefixado, mas conta com essa É, volatilidade do mercado de juros. é. Então, muita gente acabou perguntando, pô, o que eu faço agora com o meu título? Né? Claro, se for uma questão de investimento de longo prazo, hoje tem título aqui, eu vi título pagando IPCA mais 5, IPCA mais... aqui ó, IPCA mais 5, IPCA mais 5,36. Ah, não é uma taxa ruim. Eu me lembro que a outra vez que os juros caíram, que eu acho que chegou a 8,25 ou 8%, eu acho que foi. Pô, tinha título pagando IPCA mais 2, A última IPCA... queda antes do anterior foi para 8,25. É, mas, pô, daí era uma coisa complicada. Mas mesmo para quem comprou mal, mas o horizonte é de longo prazo, ok, não tem problema. IPCA mais 5, IPCA mais 5,5. Sempre vai ser uma taxa boa tu ganhar 5,5%, né? Considerando. Agora, quem comprou para especular nos últimos meses aí, a orientação foi: sai fora, né, Daniel? Não adianta ficar. É a menor exposição que a gente indica. Na verdade, até para quem não é investidor aí, que não tem o dia todo para ficar acompanhando o investimento, tem alguns fundos multimercados aí que contam com exposição em pré-fixados e a gestora acompanha dia a dia lá a curva de juros e sai na hora É, certa, digamos assim. é uma coisa que, vamos dizer assim, o meu trabalho basicamente é ficar em contato com os clientes, né? Então, o cliente às vezes pergunta, né? Pô, mas e a exposição de vocês não estava grande nisso? Óbvio que estava, mas era muito mais pelos multimercados. O multimercado foi a grande oportunidade aí nos últimos 2, 3 anos, vai continuar sendo, mas a velocidade da saída é mais tranquila. O gestor, se precisar, ele aperta o dedo, né? Não que a gente não faça essa recomendação, a gente faz, mas eu sei como é que é na prática para o investidor, pessoa física. Muitas vezes ele não quer assumir aquele prejuízo lá e acaba não apertando o dedo. Ou ele espera também que vai render mais, né? Pô, estava rendendo no ano passado, se a gente pegar mesmo nesse ano aí, tem títulos rendendo 15, 16% desses títulos pré-fixados, né? Até os fundos de renda fixa, os que tinham... A gente fez um ranking aí um mês atrás, até a metade do ano eram os que vinham com melhor rendimento, os IPCA+, e pré-fixado. Mas era o momento de sair, não era o momento de entrar, Era o né? último, isso aí, por isso que não dá para pegar só o rendimento passado e pegar É, como se fosse garantia. eu sempre comento, né, com os clientes. Sim, o rendimento passado é muito importante, mas depende do tipo de fundo. Se pegar esses fundos IPCA+, e os pré-fixados, não é porque rendeu 30%, 40% de 2 anos para cá que vai acabar rendendo a mesma coisa. Porque esse cenário de juros é muito importante. Então, quando os juros estão em baixa, esses títulos eles valorizam no mercado secundário. Né? Eles valorizam eles têm uma curva de valorização. Agora, quando a curva do juro começa a apontar para cima, não é bom não é bom nem para o pré-fixado nem para o IPCA+. Obviamente, em termos de valorização, mas vão começar a aparecer títulos rendendo mais do que estão rendendo agora. Né? Então, a orientação que o setor de economia me passa, que é o Daniel que comanda, é, segura agora, né? A não ser que tu queira garantir essa taxa, eu quero garantir 8,5, ok, maravilha. Eu quero garantir IPCA, mas ok. Se não, é deixar, acho que as barbas de molho, né, Daniel? Aproveitar que a curva está apontando para cima, né? Claro, não vai ser provavelmente não vai ser aqueles juros... não vai ser o juro a 15% de novo, mas dá para guardar, né? Não tem por que se apressar e comprar agora, sendo que daqui a 3, 4 meses a gente pode colocar dinheiro nesses títulos, né? Se eles estiverem pagando mais. Acho que em pré-fixados aí é isso aí, pós-fixados também, acho que a gente explicou bem aqui. E o nosso xodozinho, né, que são os fundos multimercado aí, que continuam sendo nossos preferidos, inclusive eles contam aí, se alguém tem uma conta em corretora e for lá ver a lista de fundos, vai ver que fundos multimercado é o que tem a maior quantidade, né? Inclusive as melhores gestoras estão voltadas para fundos multimercado. E, na verdade,
existem alguns tipos de fundo multimercado, né? A maioria dos fundos multimercados que nós indicamos aí, eles contam, diríamos assim, de média a baixa volatilidade. Então, eles não têm uma grande exposição em bolsa, né? Sendo que a tendência, alguns gestores aí já falaram que a tendência até era aumentar aí no médio prazo a exposição em bolsa. Mas dos 4 favoritos, nós 3 são mais ou menos parecidos, eles contam com a maioria da carteira aí voltada para renda fixa, né, em torno de 60% em renda fixa, 60%, 70%, e o resto aí, 20% investimento no exterior, e aí tem alguns aí com mais ou menos 10% de exposição em ações. E aí, dependendo da exposição em ações, né, eles vão ter maior volatilidade. Temos também um fundo aí recomendado que ele é mais volátil, né, que é um long bias, daí, que tem uma exposição aí de em torno de 50% em ações, mas, de uma forma geral, a nossa recomendação sempre girou em torno de fundos multimercado, porque são fundos que conseguem, diríamos assim, caminhar entre as diversas teses de investimentos, assim, de uma forma mais livre, né? Eles não têm, que nem fundos de renda fixa, a obrigação de manter pelo menos 80% em renda fixa, ou que nem fundos de ações, que tem pelo menos 67% da carteira em ações, né? Eles conseguem caminhar de acordo com a música, por exemplo, digamos assim, né? Então, dentro desse contexto, né, nós continuamos ainda com alta exposição em fundos multimercado. Até como eu falei anteriormente ali, a bolsa ela tende a contar aí com uma volatilidade no curto prazo. Então, a nossa exposição em bolsa ela é média, perto da questão dos fundos multimercado, e acreditamos que os fundos multimercados eles contam aí com uma relação risco e retorno melhor do que a exposição em bolsa. Obviamente, investidores aí que fazem o certo, no caso, contam com uma diversificação em seus investimentos, aí eles vão investir em fundos multimercado, aí dependendo da característica de cada um, fundos de renda fixa, fundos de ações, obviamente eles vão contar aí com uma diversificação, mas fundos multimercado, eles mesmos já têm essa certa diversificação, e também eles contam aí com grande rendimento aí no ano, vários fundos atingiram aí mais de 150% de CDI, e alguns, inclusive, mais de 200% de CDI, o que é um rendimento extraordinário, né? E, bom, basicamente, em fundos multimercado é isso, né? A gente vem falando sobre fundos multimercado há algum tempo, inclusive temos vídeos aí dos nossos preferidos, né? De grandes gestoras aí. E, praticamente, em relação a fundos multimercado é isso. Nós também contamos aí com algumas recomendações em investimentos mais, diríamos assim, voltados também para a diversificação, né? Que, diríamos assim, sejam um pouco menos comuns, que são em relação a investimento no exterior, que tem, no caso, fundos que realizam investimento no exterior, né? Tanto fundos de ações, investimento no exterior, como fundos multimercado. E esses fundos multimercados eles são voltados para investimento em mercados emergentes. E, na verdade, a gente tem uma recomendação em fundo de ações internacional, que a vantagem dele é que ele investe no mercado externo em mercados menos voláteis, historicamente. Então, para quem quer investir em ações e quer fugir dessa volatilidade aí do mercado brasileiro, é uma ótima opção, né, investir nesse tipo de fundo, muito embora esses fundos eles sejam voltados para investidores qualificados, né? O investidor qualificado é aquele que tem investimentos em ativos financeiros acima de R$1 milhão. Então, teria que ter um investimento acima desse valor. Então, uma opção para quem quer investir no exterior pelo Brasil seria aí diríamos assim, uma nova modalidade, que já não é mais tão nova assim, que seriam os COIs, né, que são os certificados de operações estruturadas, que tem aí investimentos em ETFs internacionais, que seguem índices internacionais, tem certificados que contam com investimento em ações, Amazon, Netflix, diversas ações fora do país aí, que dá para investir por aqui, né, que são títulos que garantem o valor investido. Então, se esse certificado ele der prejuízo no vencimento, o investidor ele recebe o valor investido, né?
Se o É lucro no bolso ou dinheiro de volta? o dinheiro de volta, não tem como, não se perde dinheiro. Se der lucro, ganha o lucro. Se der prejuízo, recebe o dinheiro investido de volta. Então, COIs, então, aí seria uma, uma opção para quem quer investir fora do país, sem ser investidor qualificado, no caso, né? Isso. É interessante comentar essa questão, primeiro, dos investimentos no exterior e já voltando para a questão dos multimercados, sendo chato em relação ao multimercado, mas foi uma exposição bem comum também desses fundos que a gente acompanha, dos principais deles, né, Daniel? Também o investimento no exterior, né? Ah, Então, as carteiras a gente viu bem diversificadas, tanto com moedas, quanto com ações, quanto com renda fixa, quanto investimentos no exterior. E COIs até, a gente acaba conseguindo acessar mercados que, pô, quando eu entrei no mercado parecia impossível, né? A gente pega aí, por exemplo, há 2 meses atrás, a recomendação de um COI de investir atrelado ao índice japonês, da bolsa japonesa, né? Pô, era impensável conseguir aplicar sem ter que mandar o dinheiro para fora, a partir aí de 10 mil reais. Era 10 mil ou 5 mil, Daniel? Te lembra? bah, eu não me lembro. Eu Mas eu posso acho que ver. era a partir de 10 mil O reais. valor não era muito alto o valor, É, não. pô, para aplicar na bolsa japonesa. A bolsa japonesa aí que passou 20 anos adormecida. A gente pega lá na década de 80, os homens mais ricos do mundo estavam no Japão, né? O mercado passou por um baixo crescimento a economia japonesa por muitos e muito tempo, continua crescendo pouco, mas o índice da bolsa lá não parou de subir, né? Claro, o investidor lá que tá, o nosso cliente que está trabalhando lá, que é advogado, que é engenheiro, ele nem sabe disso, mas foi recomendação, né? Aplicar o dinheiro em COIs que são atrelados à bolsa japonesa, onde eu tenho essa questão de ter a proteção caso a aplicação não der certo. Pô, quem aproveitou tá pegando aí o melhor momento da bolsa japonesa nos últimos 20 anos, né? Então eu não sou investidor qualificado, além de eu conseguir investir no exterior através desses fundos multimercados, que os gestores têm exposição lá fora, bolsa americana aí batendo recorde, os gestores estão aproveitando isso, eu também posso aproveitar através dos COIs, né? Que a partir de 5, 10 mil reais eu já consigo diversificar os meus investimentos. E além disso, também, outros investimentos aqui que nós temos recomendados, inclusive, são os fundos imobiliários. Esse tipo de investimento aí, ele, digamos assim, em relação à volatilidade, ele seria o meio do caminho entre os fundos multimercados de média volatilidade e as ações, né? Tem fundos imobiliários aí com volatilidade em torno de 15%, 16%. Então, ele seria o meio do caminho. Nós, inclusive, incluímos alguns fundos na nossa carteira moderada, mas é importante ressaltar que esse tipo de investimento ele causa uma volatilidade maior, né? Ele é um investimento de maior risco. É importante avisar aí o investidor que ele causa uma maior volatilidade na carteira. Então, em relação a esse mercado, o mercado imobiliário continua em baixa, né? A gente vê aí alguns imóveis com desvalorização mês a mês, com queda nos aluguéis, com vacância, né? Com várias lojas vazias, inclusive imóveis residenciais sem estarem ocupados, aí no caso, pela crescente oferta, né, nos últimos anos, depois daquele boom da década passada, aí, com muito financiamento, com muita gente ganhando dinheiro investindo em imóveis, deu uma parada aí nessa década, mesmo esse mercado vindo se recuperando, diríamos assim, de forma gradual. Só que o que eu posso observar é que, na verdade, o primeiro, diríamos assim, subsetor desse mercado seria a questão de lajes corporativas, né? Esse eu acredito que será a primeira parte desse mercado a se recuperar. E, inclusive, dentro de fundos imobiliários que nós recomendamos aqui, nós recomendamos fundos que investem em lajes corporativas, né? Então, são fundos de tijolo, né? Não são fundos de papéis, que, no caso, fundos de papéis seriam aqueles fundos que investiriam aí em títulos de renda fixa relacionados com o mercado imobiliário, né? Que, como a gente falou anteriormente, tem até um certo rendimento, tem um rendimento bom, mas ainda não é aquele rendimento que um fundo imobiliário desse tipo, que investe em lajes corporativas, pode ter. Até, inclusive, a gente tem um fundo aí que ele compra as agências
de bancos, né? Compra e faz uma modalidade lá que é sale leaseback, né? Ele compra e arrenda de volta. Então é um investimento que, tipo, o risco de vacância é praticamente nulo. Ele compra e já aluga, digamos assim, para o banco, né? Tem um fundo que a gente recomendou É, que é desse tipo. a questão do mercado imobiliário, né, e a forma que a gente trabalha essa questão dos fundos imobiliários é diferenciada, porque a gente enxerga o mercado imobiliário como uma alternativa à composição de carteira, tá? Muitas vezes eu tenho alguns clientes que perguntam, pô, vocês recomendam 5, 6 fundos, né? Não tem aquela questão do giro, eu tenho conta na corretora que todos os meses recomenda um fundo de imobiliário diferente, né? Então, o nosso posicionamento em relação aos fundos imobiliários, né? O Daniel sabe disso melhor do que eu, porque é ele que manda nessa parte das recomendações, né? Mas é como um investimento de longo prazo, né? Então, o investidor, o cliente da Capitalismo não vai esperar que no fundo imobiliário vai ter uma recomendação nova todos os meses, né? Porque apesar do mercado imobiliário ter amadurecido, de fundos imobiliários ter amadurecido nos últimos anos, o investimento em imóveis continua sendo um dos preferidos do brasileiro. A liquidez dos fundos imobiliários não é das melhores ainda, né? Não tem como... Eu vejo algumas recomendações... vamos vender esse mês para comprar outro. Pô, é complicado, né? O que a gente chama de spread do comprador, do vendedor da maioria dos fundos existe, né? Não é qualquer fundo que eu consigo negociar 500, 600 mil reais por dia. Então a gente tem que ter um cuidado maior quando fala de fundos imobiliários, né? Então, como a gente enxerga, né, o que a gente quer é justamente compor a carteira com fundos imobiliários, nós trabalhamos com poucos fundos imobiliários, né? E são aqueles que a gente entende que sim, né? Tem alguns deles aí que sofreram bastante nos últimos anos, eles têm o valor de mercado, tem alguns com valor patrimonial abaixo do valor de mercado ainda, né? Mas é um momento diferente, é um momento melhor para quem está entrando agora, né? Porque eu acho que ter aquele ambiente, né, Daniel, que a gente teve 2009, 2010, 2011 até 2013, que era um ambiente de crédito abundante, né, que foi o que acabou, Minha Casa Minha Vida e outros, né, que foi o que acabou subindo o preço do mercado como um todo, né? Essa abundância de crédito fez com que o mercado bombasse. Dificilmente a gente vai ver tão cedo, né? Eu comento sempre tanto do mercado imobiliário como do mercado de venda de automóveis novos, por exemplo, né? A gente tem aquele cenário que podia tirar dinheiro a dar com rodo aí, né? Muita gente alavancada. Eu acho complicado se repetir nos próximos anos, até porque como foi um incentivo muito grande do governo, e o governo não tem de onde tirar dinheiro, mesmo que ele acabe incrementando, principalmente pelo Minha Casa Minha Vida, é muito difícil a gente ver nos próximos anos aí esse cenário se repetir. Então é um cenário bom para quem está entrando agora, porque os preços estão baratos, né? Onde tinha 170, 180 reais por metro quadrado, hoje está 100 reais. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, os preços não param de cair. Quem acompanha os nossos relatórios, acompanha qualquer indicador aí do mercado imobiliário, tanto de imóveis novos como de preço de aluguéis, está caindo. Então hoje é o momento que se diferencia quem tem uma gestão profissional, né? É diferente do Thiago comprar 5, 6 imóveis e fazer uma gestão. É um fundo imobiliário, né? Esses dias eu vi um fundo acho que foi da BTG, que contratou um cara que vai ficar só viajando, vai ficar visitando todos os imóveis, né? Isso aí custa dinheiro. Não é qualquer um que consegue fazer isso. É diferente de contratar uma dessas empresas que vão fazer, vou colocar para alugar meus imóveis, né? Então a gente tem que ter um cuidado redobrado, sim, né? O mercado ele deve demorar para se recuperar, mas como o Daniel estava comentando ali, a gente tem sim boas oportunidades no mercado imobiliário, né? Óbvio, com parcimônia, não tem por que colocar um percentual do capital muito grande, até porque a gente tem oportunidades tão boas quanto em fundos imobiliários, fundos multimercado, ou até mesmo no mercado de ações, né, Daniel? E falando no mercado de ações, então, né, vamos chegar aqui no último item. Como a gente falou anteriormente, aí é um mercado que ele conta com, e vai continuar contando com essa volatilidade aí, de acordo com
com o cenário político, né? Inclusive com a questão dessas reformas e toda essa novela aí da reforma da Previdência. Mas a Bolsa de Valores ela tende a se favorecer com a questão da baixa taxa de juros, né? Então, inclusive aí investidores institucionais, eles têm que manter um certo rendimento para os seus clientes, né? Então, invariavelmente, eles terão que aumentar a sua exposição em bolsa, não tem outra saída. Até porque a taxa de juros ainda, como a gente falou anteriormente, ela tende a cair ainda mais, né? Então, dentro da Bolsa de Valores, a gente tem várias oportunidades aí de empresas de qualidade que estiveram em baixa aí nos últimos anos. Até nos últimos resultados trimestrais, nós vemos aí uma crescente na questão de receitas, de lucros. Tem empresas aí com um crescimento de lucros na casa de 50%, 60%, né? Alguns setores mais, outros menos, né? Alguns setores se consolidando, né? As líderes de mercado, digamos assim, tomando conta do setor, né? Mas a tendência é que a bolsa traga resultados ainda melhores aí com essa certa volatilidade, né? Com a volatilidade, principalmente por causa da questão do cenário político. Então, além desses outro ponto importante que eu vi aqui, em relação ao endividamento, muitas empresas diminuíram seu endividamento, elas por diversos motivos aí, tanto na questão da geração de caixa com o aumento dos seus resultados, também com questões cambiais ou com questão da queda da taxa de juros, por vários motivos, várias empresas aí reduziram seu endividamento líquido. E dentro das nossas recomendações aí, a gente tem 3 carteiras, né, recomendadas, uma de cada tipo, uma voltada mais para o longo prazo, que seria aí voltada para a distribuição de proventos, né, de dividendos, uma outra que é voltada também para o longo prazo, que ela conta com cálculo de valuation aí para o valor a ser atingido, né, a valor-alvo, que no caso é a nossa carteira crescimento, que ela conta com uma análise fundamentalista, e tem uma outra que é com alvo técnico, né, que conta com análise gráfica. Então, dentro dessas carteiras, a gente vem contando aí com uma certa diversificação. Nós não focamos somente num setor. Nós focamos atualmente em serviços financeiros, em concessões rodoviárias, né? Tipo, nós temos uma exposição em uma ação que vem subindo nos últimos pregões, aí, que no caso é a EcoRodovias. Nós temos também empresas de petróleo, shopping centers. Nós temos uma ação de uma administradora de shopping centers, que, como no mercado imobiliário, a gente mencionou anteriormente, é um setor aí que vai continuar passando por certos desafios, tanto na questão da vacância, como também com um problema muito, muito grave que eles vêm enfrentando, que é a questão da inadimplência dos lojistas, né? Vem sendo um desafio para... Eles vêm até, inclusive, tomando certas medidas mais duras com seus inquilinos, digamos assim. Também contamos aí com empresas de educação, que, no caso, a Croton e a Estácio, aí, depois que o CAD, aí, digamos assim, vetou a fusão das duas, elas vieram numa crescente também, depois desse evento. E também temos algumas indicações aí em empresas de consumo discricionário. Um setor importante aí que o pessoal normalmente observa bastante, principalmente na questão de dividendos, e que nós não temos exposição atualmente, é no setor de energia, que nós até, inclusive, tiramos nosso último ativo esse mês, e nós estamos atentos aí na questão do setor de energia para os próximos meses, acreditamos numa retomada desses... Até porque esse setor ele sofreu, né, nos últimos anos aí com a questão de falta de chuvas, né? Teve algum problema na questão de negociação de energia elétrica e valores, teve alguns probleminhas aí nos últimos anos, mas eu acho que o setor, várias ações desse setor atingiram assim o seu limite, assim, acho que tendem a dar uma retomada aí nos próximos períodos. Tu quer falar mais de alguma empresa, alguma coisa, Daniel? Eu ia falar só que a Fibra Suzano aí tem uma correlação com o dólar, aí, mas é no mais isso aí mesmo. Mas esses setores são os que a gente tem focado mais, né? O cuidado, né, que eu sempre comento, eu trabalhei tantos anos com atendimento de investidores, né,
O cuidado que eu peço para todo mundo é porque como a bolsa deu essa... Obviamente, se a gente for pegar a bolsa em dólar, ou se for pegar o que tem para subir ainda, é um monte de coisa, né? Eu acho que ter batido o topo histórico aí acaba chamando a atenção do mercado, né? Muita gente voltou para o mercado, ou quem estava fora acabou entrando no mercado e acabou comprando algumas ações aí a preços elevados, o ativo pagou caro, vamos dizer assim, né? Tanto que de outubro para cá a bolsa aí acabou dando uma baixa, né? O que eu gosto de comentar sempre é o investidor ele tem que estar bem ciente do que ele quer, né? A gente pega o caso aí de Magazine Luiza que vem subindo forte nos últimos 2 anos. Pô, o investidor viu aquela ação subindo 2 anos, mil e poucos % na cara dele, ele se viu obrigado a entrar no mercado e batata, quando ele entrou as ações aí estão há 1 mês e pouco caindo, né? E ele fica apavorado e, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Né? Então eu acho que é muito interessante o investidor pensar o que ele quer e o risco que ele está disposto a correr. Obviamente a gente dá toda a orientação, tem as análises, tem as carteiras, pode entrar em contato com a gente quando quiser, né? A gente atua muito ao lado do cliente, só que o cliente ele tem que entender qual é o perfil dele, né? Pô, eu estou disposto a ver uma ação cair 20% e estou lá, coloco a minha cabeça no travesseiro de noite, estou tranquilo, maravilha, né? Quem está disposto a correr um risco de 20%, pode ver uma ação subir 100, 200, 300, 400, 500%. Eu vi o mercado subir de 2002 até 2007 sem parar. Jogava um tijolo para cima, o tijolo ia ficar 5 anos voando, né? Mas vi também as pessoas entrarem em 2008 com dinheiro de curto prazo, porque apareceu lá no Jornal Nacional que o Brasil tinha ganhado o grau de investimento. Então eu tenho que entender muito bem qual é o meu perfil. Não, o meu perfil é de fazer operações, né, que eu já vou entrar sabendo quanto é que é o máximo que eu vou perder, maravilha. Mas só para a gente não acabar não sofrendo à toa ou se machucando à toa. Sim, existem uma série de ações que têm um potencial elevado de alta, com certeza. O Daniel comentou alguns setores aí que tem muito para crescer. Como eu comentei no início, com a economia em baixa, tinha empresa crescendo, imagina com a economia com crescimento, né? Fora que a gente traçou até agora, né, Daniel, um cenário bem conservador, né? Daqui a um pouco o mundo continua crescendo, pode crescer um pouco mais, acaba puxando o Brasil, né? O Brasil, ao invés de crescer 3% no ano que vem, pode crescer 3,5%, 4% para 2019 e a bolsa ir para 150, 200 mil pontos e eu posso ganhar muito dinheiro com isso. Né? O cenário que a gente passou então é conservador, né? Não seria nem um cenário ótimo, vamos dizer assim, mas pode ter muita turbulência e vai ter turbulência. Né? Mesmo com de 2002 até 2007, que a bolsa não parava de subir, tinha momentos que a bolsa caiu, 2004, mesmo 2002, né? 2005, quando deu aquela questão do mensalão, deu crise das commodities, né? Então acontece. Então, eu acho que o principal para o investidor de bolsa é isso. Pô, estou ciente que tem volatilidade, quero comprar ações boas pagadoras de dividendo, ou mesmo empresas small caps, né? A gente acompanhou, até a gente fez liberou o relatório, tá entre os vídeos aí da Tupi, que é uma empresa menor. Né? Agora, eu tenho que saber que tem volatilidade. Isso aqui não está incluindo também a questão das operações em bolsa, que não tem momento, né? Para fazer operação com opções, operações de long short e as operações de curto prazo, se olhar os nossos relatórios, os resultados estão muito bons e vai depender do mercado. Tanto que se o mercado estiver caindo, a gente pode ganhar dinheiro com a baixa do mercado também. Mas esse é um cenário ímpar, né? Que é uma oportunidade muito boa aí para os próximos anos para o mercado de ações para ganhar com a valorização e com o pagamento de dividendos, né? Eu coloquei o link aqui na descrição, tem empresas aí pagando até 20%, mas boas empresas pagando 7, 8, 9% de retorno de dividendos, que é uma coisa absurda, é muito, né? Eu comprar uma ação e receber 8, 9% de pagamento de dividendos, né, Daniel? A gente fez um ranking aí, né? Tinha uma lá que tinha com um dividend yield de 20%. A Comgás. Inclusive ela pagou semana passada aí mais de R$5 de dividendo
por ação. Então tem muita oportunidade boa, tem muita empresa boa, só tem que tomar cuidado com isso, com essa questão de entender essa volatilidade do curto prazo do mercado, né? Vocês querem passar mais alguma coisa? É isso que eu estava vendo aqui. Não, acho que eu fechei aqui, fechei. No mais foi isso aí. Bom, pessoal, era isso então que a gente queria passar para vocês, tá? Como eu já venho comentando aí nos programas, nas próximas semanas, a nossa intenção é até começar a fazer ao vivo essas apresentações para abrir para as dúvidas, né? De qualquer forma, quem já é nosso cliente aí pode entrar em contato direto com a gente. Quem não for também tem interesse em conhecer mais a Capitalismo, pode entrar na parte ali dos produtos, né? Como eu comentei, a gente está 100% à disposição, né? No mais era isso. Queria desejar uma boa noite a todos. Quer falar mais alguma coisa aí, Daniel? Não, só tchau. Até a próxima. Tá certo, pessoal. Um abraço a todos. Até mais. Até.